E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP dos Estados Unidos realizado no Autódromo de Cota. O melhor circuito que tem dentre todos os que a Fórmula 1 usa ultimamente. Dentro dos Estados Unidos. Exato. Estamos aí para poder falar sobre este fim de semana sprint, o primeiro, dos três que tem nessa segunda metade do campeonato. Próximo é no Brasil, a última vez, enquanto a Fórmula 1 tiver uma outra boa ideia. E a gente vai falar aí sobre esse final de semana que aconteceu muita coisa para a McLaren. Exatamente. Bom, eu sou o GP Neto e nesse episódio teremos Débora Santos Almeida e vamos conversar aí sobre o GP dos Estados Unidos, que rolou, todas as tretas, tudo mais. Mas antes, recadinhos do Paddock como sempre, agradecendo de coração aqui todos os nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se e também através dos membros do YouTube. E para você que não pode apoiar o nosso trabalho constantemente por meio do Apoia-se, você também tem a opção de ajudar a gente sempre que for realizar uma compra na Amazon ou na Shopee, clicando nos nossos links que ficam disponíveis nas publicações. A gente recebe uma comissão pela sua compra, mas nenhum valor vai ser acrescentado nela, mas acaba ajudando bastante gente aqui a fazer a manutenção do podcast, das lives e também lá do site. Bom, assim como o GP do Brasil é uma tradição ter sprint aqui, que infelizmente, aparentemente, será o último esse ano, então eles vão acabar com essa tradição. É uma tradição a Red Bull vencer as sprints, né? Esse ano a gente teve uma vitória do Hamilton, 2 do Verstappen, porém, Verstappen é o piloto que domina as sprints, né? Ele é o piloto com o maior número de vitórias em sprints, apesar que não pode chamar de vitória, né? A gente chama só que ele ganhou, não é vitória. A gente tem isso daí, né, que é uma grande polêmica desde que esse formato foi introduzido. Na verdade, ele já mudou, né, várias vezes, então é óbvio que as estatísticas desse negócio aí não são boas, mas são muito favoráveis para a Red Bull, né? Um dos times que entendeu muito bem como funciona o formato sprint e o quanto que eles conseguem extrair dos carros. E eles estão vendo aí de um momento, né, desde o GP da Itália, em que o Verstappen ganhou corrida, né, ganhou Itália e Azerbaijão, foi bem em Singapura diante dos últimos anos em que a Red Bull não performava tão bem no circuito, e agora conseguiu esse resultado aí nos Estados Unidos. Bom, ainda dentro da sprint, falando de quem performou bem, quem mandou muito bem nesse final de semana na sprint, foi Carlos Sainz, que segue a tradição ali, tô gostando de usar bastante a palavra tradição hoje, de carregar um unicórnio em seu capacete, o que auxiliou ele a garantir um pódio. No caso, não tem pódio, mas tem fivela. Ele ganhou ali um fivelão, que dá para fazer uma bela de uma frigideira para poder fazer uma paeja. Mas foi isso, o Carlos Sainz conseguiu um bom resultado com a Williams. Parece que o carro da Williams está tendo uma evolução, mas uma evolução para tiro curto. A Williams tá aí nesse sobe e desce, né? Que nem a montanha-russa que botaram esse ano lá em Austin. Que tem circuito que eles vão muito bem, tem outros que não. A sprint foi um excelente resultado pro Carlos Sainz. Mas depois, né, a gente foi ver o que aconteceu com ele no domingo, que teve abandono, bateu no Antonelli de novo, né? Ele e o Antonelli não estão podendo andar muito perto um do outro. Eu acho que até, se eu não me engano, Carlos Sainz já não vai ser mais convidado por Criança Esperança do ano que vem, tendo visto a incidência dele aí de bater no Antonelli. E a cara do Antonelli, assim, então de criança também acho que o Carlos Sainz não seria convidado para a festa de 15 anos. É bem possível. Do próprio Antonelli. Do próprio Antonelli. Pois é, né? Mas assim, acho que é legal a forma que a gente tá vendo a Williams conseguir andar bem em algum circuito e ter resultados assim. O Carlos Sainz conseguiu esse pódio aí, que é complicado. As palavras, né, que existem hoje para o automobilismo não casam com o negócio que eles inventaram. Conseguiu essa terceira colocação, foi mais alguns pontos para a Williams na prova, né, quer dizer, no ano. Então foi algo bom. Eles acharam que ia conseguir repetir pro domingo, teve esse problema com o Carlos Sainz, o Albon também, uma largada bem ruim.
acabou se envolvendo ali no incidente foi com o Bortoleto, né? E rodou. Então, assim, um momento muito grandioso na sprint, mas ruim pra corrida principal, que é a que realmente dá mais pontos. Exato. Bom, vamos para finalizar da sprint. Temos que falar do grande momento da sprint, já que foi um grande momento só, que foi a colisão entre os carros da McLaren, né? Onde Piastri foi mega otimismo. Olha, eu acho que até aquele momento o Piastri estava aguerrido, querendo realmente buscar permanecer líder do campeonato até o final, quando ele vai se sagrar campeão. Porém, Piastri, como um bom aluno de Mark Webber, teve uma largada Webber-Barrichello, não conseguiu sustentar muito bem ali a velocidade, tentou dar um X, mas ele esqueceu que muitas vezes em vez de X tem que fazer um CH, e acabou colidindo com o Verstappen. Verstappen não. Teria sido. Se fosse com o Verstappen, era um momento aí de reprise, né, da corrida passada, porque aí cada corrida um dá no Verstappen, né? Mas bateu no Norris. Pobre do Norris. Só revidou o amigo na corrida passada. Aí ele falou, será que essa papai Julio no rabo de vocês. Será que essas é as consequências que o Norris falou? Vai ter consequências. A consequência, o teu amiguinho pode te eliminar numa corrida. Ai, gente, é uma pataquada, né, esse negócio da McLaren. E assim, já tá todo mundo olhando pra equipe com um grande desdém, né, da forma como tá terminando esse ano aí. Eu acho muito engraçado, porque começa quinta-feira com o Stella falando, não podemos mais errar, não podemos fazer nenhuma barbeiragem. Os pilotos estão disputando o título tá na mão deles. Realmente tá na mão deles. Porque... Não, tá na mão deles pra entregar pro Verstappen, né? Eles estão falando, olha, Verstappen, como a gente gosta de você. Ai, gente, que coisa, né? E é um lance muito complicado, né? A direção, ali os comissários deram como um incidente de corrida, não quiseram culpar ninguém, porque foi uma batida que acabou envolvendo não só os pilotos da McLaren, mas também pegou o próprio Hülkenberg, que estava ali, tinha feito uma excelente classificação, levou também o Fernando Alonso, aí a gente teve o Zac Brown, né, 5 minutos depois da batida, falando lá para Sky Sports que não, os nossos pilotos não têm culpa, quem teve culpa foi o amador que estava lá na frente. Ele pensou que estava assistindo algum jogo de basquete, de vôlei, para ter um armador presente no quadro. Amador, não é armador. Amador. Ah, tá, amador. Entendeu errado. Com tantos GPs, o Hülkenberg é um amador. É o amador, não os pilotos dele. Só que assim, acho que esse incidente, né, o Piastri foi muito otimista ali, tentar resolver logo na primeira curva. E aí depois, assim, na sequência a gente teve falas bem interessantes de uma galerinha dizendo, mas essa curva do circuito não é igual a nada. Vocês não estão assistindo muita corrida, não, né? Explica. É que o pessoal falando que era uma curva em 180 graus, que é a única pista que tem no calendário que tem a primeira curva em 180 graus. Barcelona, Áustria. Tem um tanto que é 180 graus. Ela pode... e esse circuito, né, também, assim, pra quem não leu os previews que eu escrevo lá pro BP, tô de olho, viu? Esse é um circuito em que ele nasceu de cópias de outros traçados. Então, as curvas dele são cópias de outros. Não cria nada, né? Não, eles não criaram nada. Copiam. Então, né, Suzuka aí também é uma das pistas que tem trechos ali copiados. Silverstone. Não é nada original. Acho que a coisa mais original, entre aspas, é que eles botaram o circuito uma caixa de areia. Numa caixa de areia. E aí o traçado todo ano muda porque ele vai afundando, né? É literalmente uma bosta esse traçado, né? Um gato que fez ele. E aí, né, há 2 anos atrás, fizeram aquele recapeamento da pista, né? 2 anos ali passaram recapeando a pista, os trechos, isso aqui, pra poder melhorar os bumps e passa ano após ano, só piora os bumps. Eu adoro. Assim, mas entre os circuitos que a gente tem disponível nos Estados Unidos, eu ainda prefiro das Américas. Não, bem melhor que o de Miami, por exemplo. Que não dá emoção nenhuma, e o próximo é Las Vegas, que triste. Só tristeza. Bom, falando em tristeza, agora vamos falar do... Bom, agora continuando ali, agora já dá para ir para a corrida. Porque na corrida em si a gente tem o Hülkenberg sendo a sensação, elevando, né, a Sauber ao Q3, o pobre do Bortoleto pagando as consequências de um traçado que ele não conhece. Como a Débora falou, e a gente até brincou agora,
o circuito de Austin foi construído num monte de areia, então ele cede, ele cria ondulações que infelizmente para o Bortoleto não foi a melhor configuração do carro casado com o traçado. É só uma pista, né, que os pilotos, de certa forma, dependeriam de treinos livres para você conseguir se ambientar, né? Só que para quem é das antigas ali, que pegou esse circuito há mais tempo, tem uma destreza melhor para poder guiar nele, porque você já fez vários treinos livres ali, tinha uma época que os treinos livres também eram maiores, você conseguia aproveitar um pouco mais a pista. O problema é que a gente chega nesse traçado com vários pilotos novos, né, que não andaram, nunca andou nesse circuito, não é um traçado que recebe as categorias de base, é uma pista que, para o pessoal da Fórmula 1, só corre realmente quem está na categoria principal. Aí teve o pré-corrida, né, que o Bortoleto falou, eu fiz várias horas de simulador, até a equipe teve que tirar ele, porque ele ficou, assim, muito tempo no simulador. Só que, gente, fazer simulador, você se ambienta tipo, aonde você vai frear, como que faz aquela curva, qual que é a melhor entrada, tudo mais. Só que quando você chega na pista, é completamente diferente. É o que o Rubens falou, é um circuito que ele muda muito de um ano para o outro por conta desses bumps, né? Que eles não ficam sempre no mesmo lugar. Eles, de fato, vão modificando, porque além da Fórmula 1 correr lá, corre o Mundial de Endurance, por exemplo. São outros carros pesados, tem uma outra configuração, e tudo isso acaba influenciando o circuito. E por causa dessa sedimentação, aparece outros bumps, uma parte mais acentuada. As zebras desse circuito também são bem complicadas. E com apenas um treino livre, não tem como nenhum piloto novato conseguir se ambientar, né? Quando a gente tem também essa configuração de sprint, os carros treinam com configurações diferentes para eles tentarem chegar num meio termo ali do que é melhor. Só que no Circuito das Américas não tem como você levar em consideração o que o Bortoleto acha que é bom para o carro, comparado ao Hülkenberg, que já andou várias vezes nesse circuito. Então, a Sauber acabou levando em consideração que o Hülkenberg achava melhor para o carro, em níveis de altura, né, do próprio carro. Eles têm uma diferença do carro do Bortoleto para o carro do Hülkenberg, porque, como a gente já falou, né, esse circuito tem muito bump, então é muito mais fácil de um novato estragar o assoalho do que um piloto mais velho. E aí, essa foi a consequência. Tipo, você não tem muita aerodinâmica porque o carro já naturalmente precisa andar um pouco mais alto, aí tem outras questões. O Hülkenberg acabou brilhando. E assim, foi uma pena, né, na sprint ter acontecido o que aconteceu, dele ter se envolvido naquele acidente das McLaren, porque se não tivesse acontecido aquilo, ele provavelmente seria o piloto que ia brilhar no lugar do Sainz, né, na sprint. Mas de qualquer forma, na corrida, ele conseguiu um 8º lugar, se eu não me engano. E foi um resultado muito bom, positivo. Aí a Sauber conseguiu mais alguns pontos. Mas mesmo com a estratégia diferente ali pro Bortoleto, 2 paradas, andar com o pneu mais macio no final da corrida não funcionou. É uma pena, porque o Bortoleto, como a gente vem comentando nos podcasts, vinha se destacando e vinha entregando bem. Torcer agora para o México, no Brasil, ele voltar a conseguir levar para o carro Q3, conquistar pontos. No México é mais possível, né? Porque no México tem teste de pneu, tem outras coisas ali que favorecem, né, o desempenho do piloto. É um traçado que é um pouco mais complicado porque, por causa dessa altura, né, da onde o país de fato tá, o ar rarefeito, que é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil para prova, mas tipo, o Brasil ele conhece Interlagos, né? E o circuito do México ele vai ter. Conhecer Interlagos até eu conheço. A obrigação dele andar bem aqui. Pode deixar, vai ter o apoio amigo da torcida. Aqui os pilotos quando correm em casa é um desastre. Vamos torcer para que... Torcer a gente vai, viu, Bortoleto? Agora, se você vai conseguir... Exatamente. Boa sorte. Bom, agora comentar um pouquinho sobre o elefante na sala, que é como a McLaren conseguiu fazer com que o Verstappen aproximasse tanto dos seus pilotos, ameaçasse o título de ambos, porque assim... O título estava em aberto para os dois. Os dois tinham chances iguais. Mas o Norris estava bem para trás? Estava, mas só que a McLaren estava vindo ajudando, né? Então... A McLaren tal qual uma mãe. Tal qual uma mãe.
Mas a McLaren tá mais para uma madrasta que tá querendo punir os filhos de forma igual. Madrasta não, no sentido As pejorativo. Vocês madraças da entenderam? Disney. Madrasta da Disney. Mas é isso, gente. A minha crítica sempre é mais para cima da McLaren do que contra os pilotos. Porque quem colocou os pilotos nessa situação que teve esse final de semana passado, e provavelmente até nos próximos, foi a própria McLaren, que é uma coisa que a Débora apontou muito, eu até vou pedir para ela falar sobre isso, é como a McLaren, o ano passado, demorou para perceber que os pilotos estavam disputando o título, nesse caso o Norris, mas assim, dava para ter colocado o Piastri numa situação em que ele poderia ter ajudado o Norris, porque é aquela coisa, você tem um segundo piloto que não vai disputar título, você coloca ele para tirar ponto do adversário. Que foi o que o Bottas fez diferença no campeonato do Hamilton. Então assim, você tem essa questão em que a McLaren não assimila isso. Esse ponto de você definir quem é o primeiro piloto tem que ser a partir do momento que você tá vendo que os dois vão disputar títulos, já bate o martelo e fala assim, tal piloto a gente vai apoiar. Se o outro conseguir por mérito, bacana, legal, mas a gente não vai atrapalhar. Acontece que a McLaren não escolhe o piloto, escolhe, mas não avisa as coisas que escolheu, e aí acaba atrapalhando, querendo não atrapalhar. Eu acho que o grande problema pra mim é que eles não conseguiram bancar o que eles queriam, né? O ano passado eles se dedicaram muito a ganhar o Mundial de Construtores. Esse ano foi a mesma coisa, a McLaren veio aí para mais um ano de querer levar esse título, conseguir um novo resultado grande entre a equipe e vendo que no início do ano eles tinham um carro melhor, que eles estavam ali 1-2, né, várias dobradinhas, tinha também o domínio do pódio, eu acho que eles entenderam que a gente vai ganhar o título de construtores por consequência, no final do ano, um dos nossos pilotos vai ser campeão. Só que eles descartaram duas coisas assim extremamente importantes. No ano passado, o Norris poderia ter ganhado esse título se eles tivessem se dado conta mais cedo que ele estava disputando com o Verstappen, mas eles deixaram muito tarde para que isso acontecesse, porque a equipe era a prioridade, né? Então, esse título de construtores, e esse ano eles fizeram a mesma coisa. Se eles tivessem resolvido com o Norris disputar o título ano passado, acho que algumas decisões esse ano iam ser diferentes. E aí o que me irrita é que no começo do ano eles falaram, não, a gente é uma nova McLaren, a gente pensou, entendeu os erros do ano passado, a gente vai fazer diferente esse ano. E fizeram tudo igual. Tudo igual, as trocas de posição, a forma como eles defenderam o Norris em algumas situações, eles foram se colocando em pequenos problemas que tiraram pontos deles ao longo do ano. E eu acho que pra mim, as duas coisas assim que mais marcaram que a McLaren ignorou, mas que estava acontecendo debaixo dos olhos deles, é aquela coisa básica, né? Os pilotos da McLaren, principalmente o Norris, não estudam a história da Fórmula 1. A gente teve a mudança do Christian Horner no GP da Inglaterra e eles colocaram o Lohan Mekies. Só por isso, a McLaren já tinha que ter dado cabo do restante da temporada. Porque, diferente de alguns chefes de equipes, né, ou alguns CEOs aí, que são meros empresários, digamos assim, o Lohan, não, ele é um técnico, ele é um engenheiro. Ele é um cara que foi treinado ali, né, que era, sim, visto como um possível substituto do Charles White. Depois ele foi o braço direito do Binotto. Apesar, né, do Binotto ter feito umas cagadas, você olha algumas corridas que o Lohan estava à frente da equipe, era todo um desenvolvimento em pista diferente. E o Lohan foi lá pra Racing Bulls, a Racing Bulls pegou e promoveu ele pra Red Bull. Só dele ter ido pra lá, a McLaren deveria ter pensado, tá, o carro da Red Bull tá ruim, mas eu não acho que eles vão terminar o ano tão mal assim. Alguma coisa eles vão fazer. E, tradicionalmente, alguns dos títulos do próprio Vettel com a Red Bull aconteceram por causa de atualizações que a Red Bull trouxe da metade pro final do campeonato. A Red Bull sempre, entre os times, era um dos que ali no GP da Bélgica, né, quando a Bélgica marcava o retorno das férias, que eles levavam um pacote de atualização, às vezes, quando outras equipes não levavam. Então, era um time que não tava ali ganhando, mas tava colocando o Verstappen no pódio, tava fazendo alguma coisa, tipo, eles foram construídos dessa forma. E aí eu não entendo como que a McLaren ignorou isso. Com o Lohan tendo um engenheiro ali que eles não iam fazer isso. E se não quisesse, né, nesse primeiro momento ver este sinal,
Eles deveriam ter olhado só para uma coisa que o Lohan fez nesse pequeno período que ele estava ali na Red Bull. Ele se importou com o Tsunoda. Então, todas as peças que o Tsunoda não tinha recebido ao longo do ano, ele falou, não, a Red Bull vai produzir, vai botar no carro dele. Então, é óbvio que a equipe estava dando sinal de que ela estava tentando buscar alguma coisa. Que ela já tinha perdido o Mundial de Construtores, mas que ela queria ganhar alguma coisa esse ano. E aí, né, a gente teve aqueles cenários ali de piadinha do Lambiase com o Verstappen, falando, olha, que engraçadinha a McLaren fazendo os papelão dela em pista. E aí, tipo, foi passando aquela coisa de, que legal, não, mas acho que é só essa corrida, né? Eles não vão ser tão descuidados assim, na próxima corrida eles também foram. E foi vindo dessa forma que aí a gente tem nessa corrida, de fato, tipo, tava todo mundo, né, ali desde a Itália já com as anteninhas ligadas, pensando, o Verstappen já ganhou mais uma corrida. Azerbaijão, quando o Verstappen ganhou, outra corrida. Ali em Singapura, quando o carro deles foi bom, que é diferente do circuito do Azerbaijão, apesar de ser 2 pistas de rua, né? Também já acendeu um alerta e parece que na McLaren eles estão brincando, sabe? Tipo, não, acho que vamos deixar o Verstappen vir aqui um pouco mais perto. E aí, eu teria ficado preocupada já quando eram 60 pontos que estavam separando eles, porque o Verstappen tirou 70 do Charles Leclerc em um... Tem pouco tempo aí, galera, no início do regulamento. O Verstappen tirou 70 pontos. Eu 81. Fico... É isso. Tinha 81 pontos. E foi a mesma coisa. Com erros do Leclerc, vamos brincar. Erros da equipe. Não, assim, eu vou ser sincero. Eu acho que eu tô pontuando também um pouco daquilo que você falou, de que tem uma grande chance da McLaren tá meio que fazendo a Mercedes 2021, tentando levar o motor ao máximo para poder fazer a troca de peças, trazer um motor novo e fazer 5 corridas com o motor no extremo para poder obter resultados. Tipo aquela coisa, você começa a controlar perdas e ganhos. É possível. Sim. Mas só que assim, o problema é que a McLaren é literalmente aquele cachorrinho do It's Fine. Tá tudo tranquilo, gente. Tá pegando fogo, tá acabando o mundo, tá desabando tudo na minha cabeça. Então, mas tá tudo legal. Eu entendo assim, tipo, a equipe ter parado de ganhar a corrida. Que e talvez... que era normal. E talvez pode ter uma resposta ao motor, porque já foram muitas etapas, eles estão fazendo as trocas de motor do Lando e do Piastri simultâneo. Então era meio que normal que os 2 carros perdessem performance junto, porque não tá tendo essa diferença de motor. Eles não iam arriscar trocar o motor só do Norris para poder ver até onde que o carro do Piastri iria, porque foi uma equipe que decidiu não definir quem é o primeiro piloto. Vamos deixar os 2 brigar até o final, vamos ver o que vai dar. Ali na Mercedes, né, a Mercedes tinha uma facilidade, porque o Bottas estava longe. A Red Bull é uma equipe... Não, assim, se vocês parar pra pensar... A McLaren que se botou no pior cenário. A McLaren tá no cenário ruim por culpa dela, porque ela colocou 2 pilotos para disputar o título, e ninguém na Fórmula 1 disputa título com 2 pilotos. Salvo se você conseguir estar numa situação como teve a Mercedes em 2016, que você tinha um carro de outro mundo e ninguém conseguia competir com você, ninguém se aproximava de você. E o teu adversário era você mesmo, quando os 2 carros batiam, a consequência era dos 2, ninguém ia fazer costa. E quando os 2 batiam, quem venceu é o Verstappen. Então assim, estava presente. A coisa ruim estava presente. Mas é isso, então assim, a McLaren, ela tá no cenário que ela devia ter, desde o começo do ano, ter definido, olha, primeira chance de título que a gente vai para disputar vai ser do Norris, a segunda do Leclerc. Do Leclerc no Piastri. Do Leclerc nem se ajuda muito, coitado. Né? Quem começar a pontuar primeiro, quem tiver na frente, até Mônaco, ponto, vamos pôr assim. Dali pra frente vai ser o cara que a gente vai apoiar. Não fica, né? A Ferrari ainda tinha aquela coisa de, tipo, até Bélgica a gente define. Que era o retorno das férias, né? Exato. Porque eles também tinham a opção ali, 15 dias de pausa para poder respirar. Uma semana antes da Bélgica, eles definiam o que eles iam fazer. Então, sei lá, eu acho que a McLaren, ela se botou numa situação que para ela sair é muito ruim. E aí, é o que eu tava falando pro Rubens, beleza. Talvez você tá tendo essa queda de desempenho por causa do motor. Mas foi o que o Stella falou, a gente não pode errar. Tá falando isso desde o Azerbaijão. Que eles estão errando. Então, o problema é que ele fala pros jornalistas, ele não fala pros pilotos. Não sei o que eles conversam, com tanta reunião que eles fazem, não sei o que é falado nessas reuniões, sabe? Tá precisando de um Brad Pitt, assim, na equipe, pra ver se fala algumas coisas. Mas é isso. Aí
tá bom, tá vindo esse cenário aí, né? Que não era pros caras errar, era pelo menos estar ali num quarto lugar, num terceiro brigando por um pódio, já que não vai vencer, vamos administrar isso daqui. Aí você vai precisar trocar motor. Vão trocar se trocar, né, de fato. Vão ter que trocar o motor dos 2 carros para poder dar a equivalência que eles querem até o final do ano. Como é que você troca o motor agora, tipo, se acontecer no México? Dos 2 carros, sendo que acabaram de bater. Você vai botar os 2 caras pra largar lá do final. Sabe? Eles se botaram no pior cenário. E aí o pessoal fala, ai, mas é uma sprint, gente. É ponto que deram pro Verstappen. Foi um sprint, uma corrida, né? Eles deram 15 pontos Mas de graça pro Verstappen. 15 pontos, de graça, de fácil. Sorte deles que não tem nem ponto de volta rápida, senão o Verstappen até isso tava abocanhando. E é algo que eu fico pensando, tá, beleza, vocês desconsideraram o básico, né? Porque o negócio do engenheiro, o negócio da atualização do carro. Tá bom, já tá em Nárnia aqui, não perceberam isso. Mas desconsideraram que tem 3 sprint e que a Red Bull é a equipe melhor em sprint? Porque eles são os que melhor administram a sprint. Se não vence, que é muito difícil do Verstappen não vencer a sprint, eles acertam o carro pra corrida. E aí, tipo, São Paulo a gente pode ter uma corrida super adversa por causa do clima, de estar num momento aqui que a cidade tá realmente com um clima bem instável. Então pode ser que aconteça no final do GP do Brasil e tem a sprint do Qatar. Eu não sei. Não. O ruim é que eu não sei se assim, eles podem levar até o final, mas eu não sei se numa corrida de decisão, que nem tipo um Abu Dhabi 2021, se os 2 pilotos da McLaren chegam sustentando isso daí, se for até lá. Se eles são os caras, tipo, da definição lá em Abu Dhabi. Aquela pista, o Verstappen, gente. Não, a questão é que se chegar os 3 disputando o título lá, os 2 vão bater e o Verstappen ganha. O Verstappen ganha. Nossa, eu fico embasbacada com uma equipe. Porque, assim, o negócio da pistola, de ter o problema do pit stop, pô, cara, é uma consequência no equipamento. Também 24 corridas. Tem uma hora que pede arrego, mas deixar as coisas acontecer assim, os pilotos e estavam brincando até agora, né? Exato. Bom, mas eu digo que eu estou cansada. Não, é que é uma temporada muito longa. Não, foi uma coisa que eu falei no vídeo, né? Eu gravei um vídeo lá pro BP, no TikTok do BP. Infelizmente foi um vídeo um pouco mais longo, de 5 minutos, as pessoas não gostam de dar muita atenção, mas eu quis gravar esse vídeo, né? E aí foi uma das coisas que eu falei lá. Se fosse uma temporada de 17 corridas, a McLaren tava super feita esse ano. Ela teria brilhado. Esses erros do final agora não iam contar, o título de construtores já tava ali, o final, as pataquadas, beleza, já tava definido. E parece que é uma equipe que sabe lidar com um calendário de 17 corridas, 24 eles não conseguiram absorver que em um ano de Fórmula 1 agora a gente tem 2 campeonatos. O campeonato que acontece antes da metade da temporada, antes das férias, e o campeonato que acontece depois das férias. Porque as pistas são completamente diferentes agora. O clima é diferente, é tudo. E o pessoal, né, a gente tem que levar em consideração que são pessoas que estão ali trabalhando com os times, né, os mecânicos, tudo. Esse é um momento de ano que você não pode dar muita sopa pro azar, porque ele vai acontecer, porque tá todo mundo desgastado fisicamente e mentalmente. Não pode deixar isso acontecer. Bom, agora é só torcer para que no GP do México a gente tenha mais diversão, seja muito mais bacana. A gente não tem mais o Pérez. Não tem mais o Pérez, não tem mais motivo de ter esse GP. Olha só, poderiam cancelar. Ano Pérez... que vem tem motivo. Não, ano que vem não tem motivo nenhum, não. Você acha o Pérez uma equipe americana, do jeito que o Trump tá despirocando lá contra a minha imigrante? Eu gosto do GP do México. Não, eu gosto do GP do México. Eu já falei, eu quero fazer essa sequência um dia de GP dos Estados Unidos, se continuar México, volto pros Estados Unidos e nem venho pro Brasil. E já vou para Las Vegas. É verdade, ó. É isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que ouviu o BBcast até aqui. Agradecer a todos os nossos apoiadores. Nosso BBcast está sendo um pouquinho mais rápido porque, galerinha, como a gente falou, estamos bem cansados. Está sendo bem exaustivo esse ano. Porém, teremos live semana que vem já falando sobre Estados Unidos, México, preparativos para o GP do Brasil. E quem é nosso ouvinte que estiver lá em Interlagos, estiver no setor A, vem falar conosco. Será bem legal conversar com vocês lá no autódromo. Na posição 22 do grid, perto das árvores. É lá que fica o bando. Então, se habituem e vão lá. Exatamente. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.